Dando continuidade aos nossos estudos sobre introdução às técnicas fotográficas, vamos iniciar hoje a unidade 3. Entrando mais efetivamente numa produção de fotografia contemporânea, ressalto a citação seguinte: a palavra ontem mora no ventre da palavra contemporâneo. Falando de fotografia contemporânea, eu penso que é necessário passar daquela ideia de visualidade comunicativa, o que vemos na fotografia, para uma visibilidade vinculativa, ou seja, para a ideia de como vemos as coisas que estão naquela fotografia. E neste sentido, é preciso exercitar o olhar. É preciso ensinar a ver. Portanto, é necessário desenvolver uma percepção através da qual possamos perceber o discurso imagético organizado através dos seus signos dentro de uma determinada espacialidade comunicativa que seria a fotografia. De outra forma, é necessário produzir uma visão sobre a realidade espetacularizada da imagem. Nas unidades anteriores, sempre que nós tratávamos tipos de fotografia, nós usávamos o termo gênero fotográfico. A partir daqui, nós vamos utilizar mais a expressão categoria, motivação dentro da fotografia contemporânea. Na sequência, a primeira categoria, motivação, que eu trago dentro deste contexto da fotografia contemporânea é a performance, o acontecimento. Esta categoria, ela deriva das fotos documentais de performances da arte conceitual comuns na década de 1960 a 1970. Mas elas são diferentes. Diferentes por quê? Porque ela discute a pose, ela discute o registro documental, ou seja, essas fotografias, elas resultam de um acontecimento que foi orquestrado, que foi criado pelo fotógrafo com o único propósito de criar uma imagem. Ele não está fazendo o registro de uma performance, ele cria uma situação, uma performance para fazer um registro. Na sequência, eu trago uma outra categoria que tem como motivação o quadro vivo, o tableau vivant. Estas fotografias são baseadas em montagens, em encenações. Ela deve a sua origem à arte pré-fotográfica, ou seja, a pintura figurativa do século XVIII e XIX. Ela traz uma narrativa de uma história da arte pela fotografia contemporânea. Ou seja, o fotógrafo se vale de obras reconhecidas, de quadros de pintura, e fazendo uma montagem encenada, ele produz a sua fotografia. Então, estas fotografias, elas trazem referências óbvias a fábulas, a contos de fadas, a lendas urbanas, mitos modernos, que já são incorporados ao consciente coletivo e à cultura contemporânea. Então, estas fotografias, elas são quadros, tableau photographe, né? Fotografias de quadros vivos, quadros que são referências de pintura
encenadas por atores ou por participantes e que são objetos para registro daquele fotógrafo. Uma outra categoria dentro do cenário da fotografia contemporânea traz como motivação a fotograficidade. A fotograficidade significa o que fica do fotográfico, já que a fotografia, num primeiro momento, seria para retratar. Então, dentro deste contexto, existe uma ausência de dramaticidade e a ênfase está na mirada objetiva que prevalece o objeto e não a perspectiva do fotógrafo. É uma fotografia que se caracteriza por inexpressiva. Outra categoria marca este contexto da fotografia contemporânea. E a motivação aqui é o assunto abordado pelas imagens indiretamente. Então, a qualidade material, como o lixo, quartos abandonados, roupas sujas, objetos, tudo isso pode ser alterado pelo impacto visual que estas coisas adquirem nas fotos. A categoria seguinte, ela é marcante dentro deste contexto da fotografia contemporânea. Traz como motivação relações psicológicas e pessoais. Ou seja, estas fotografias elas são como um tipo de diário, elas são como um tipo de álbum, um álbum da intimidade humana. A categoria seguinte, ela traz como motivação a capacidade documental da fotografia na arte, no campo da arte. Assim, estas fotografias dialogam de forma muito próxima com o fotojornalismo, com a antropologia visual e com momentos históricos.
seguindo este percurso dentro do campo da fotografia contemporânea, eu trago aqui mais uma categoria. Esta categoria ela tem como motivação a variedade de métodos. E dentro desta variedade de métodos, ela envolve a ideia de imagem, o pensar a imagem, o refletir a imagem. Traz também a releitura de fotografias conhecidas e também de obras cinematográficas e a imitação de tipos de imagem. O campo da fotografia contemporânea é um campo amplo e também complexo. Neste sentido, eu quero finalizar este percurso trabalhoso, este percurso espinhoso, trazendo a última categoria, que é uma categoria que tem como motivação o recurso digital, o recurso físico e material. Finalizando este vídeo da unidade 3, eu peço que vocês façam a leitura do texto roteiro. Como vocês observaram, nós apresentamos uma grande quantidade de fotografias e de fotógrafos. Fotógrafos brasileiros, finlandeses, americanos, africanos. Então, cada imagem dessa apresenta alguns detalhes que estão no texto roteiro. Por isso é importante que vocês façam a leitura deste material. E aqui também eu deixo uma atividade que peço que vocês, utilizando a câmera do celular, selecione uma das categorias dessas motivações que foram estudadas na unidade 3, fotografia contemporânea, e façam alguns ensaios fotográficos. Então, um bom estudo e até a próxima unidade.